Canal Fantástico. Viva a fantasia! Canal Fantástico. Audiolivro Dom Casmurro. Pasta 10. Capítulo 84. Chamado. No saguão e na rua examinei ainda comigo se efetivamente teria desconfiado alguma coisa, mas achei que não e pus-me a andar. Ia satisfeito com a visita, com a alegria de Capitu, com os louvores de Gurgel, a tal ponto que não acudi logo uma voz que me chamava. Seu Bentinho! Seu Bentinho! Só depois que a voz cresceu e o dono dela chegou à porta, é que eu parei e vi o que era e de onde estava. Estava já na rua de Matacavalos. A casa era uma loja de louça, escassa e pobre. Tinha as portas meio cerradas, e a pessoa que me chamava era um pobre homem grisalho e mal vestido. Senhor Bentinho, disse ele, chorando. Sabe que meu filho, Manduca, morreu? Morreu? Morreu há meia hora. Enterra-se amanhã. Mandei recado à sua mãe agora mesmo. E ela fez minha caridade de mandar algumas flores para botar no caixão. Meu pobre filho. Tinha de morrer e foi bom que morresse, coitado. Mas apesar de tudo, sempre dói. Que vida que ele teve. Um dia destes, ainda se lembrou do Senhor e perguntou se estava no seminário. Quer vê-lo? Entre. Ande vê-lo. Custa-me dizer isto, mas antes peque por excessivo que por diminuto. Quis responder que não queria ver o Manduca, e fiz até um gesto para fugir. Não era medo. Noutra ocasião, pode ser até que entrasse com facilidade e curiosidade, mas agora ia tão contente. Ver um defunto ao voltar de uma namorada. Há coisas que não se ajustam nem combinam. A simples notícia era já uma turvação grande. As minhas ideias de ouro perderam todas a cor e o metal para se trocarem em cinza escura e feia, e não distingui mais nada. Penso que cheguei a dizer que tinha pressa, mas provavelmente não falei por palavras claras, nem sequer humanas, porque ele, encostado ao portal, abria-me espaço com o gesto, e eu, sem alma para entrar nem fugir, deixei ao corpo fazer o que pudesse, e o corpo acabou entrando. Não culpo ao homem. Para ele, a coisa mais importante do momento era o filho. Mas também não me culpem a mim. Para mim, a coisa mais importante era Capitu. O mal foi que os dois casos se conjugassem na mesma tarde e que a morte de um viesse meter o nariz na vida do outro. Eis o mal todo. Se eu passasse antes ou depois, ou se o Manduca esperasse algumas horas para morrer, nenhuma nota aborrecida viria interromper as melodias da minha alma. Por que morrer exatamente a meia hora? Toda hora é apropriada ao óbito. Morre-se muito bem às 6 ou 7 horas da tarde. Capítulo 85. O defunto. Tal foi o sentimento confuso com que entrei na loja de louça. A loja era escura e o interior da casa menos luz tinha, agora que as janelas da área estavam cerradas. A um canto da sala de jantar, vi a mãe chorando. À porta da alcova, duas crianças olhavam espantadas para dentro, com o dedo na boca. O cadáver jazia na cama. A cama... Suspendamos a pena e vamos à janela espairecer a memória. Realmente o quadro era feio, já pela morte, já pelo defunto, que era horrível. Isto aqui sim é outra coisa. Tudo o que vejo lá fora respira vida. A cabra que rumina ao pé de uma carroça, a galinha que marisca no chão da rua, o trem da estrada central que bufa, assobia, fumega e passa. A palmeira que investe para o céu. E finalmente aquela torre da igreja, apesar de não ter músculos nem folhagem. Um rapaz que ali no beco empina um papagaio de papel não morreu nem morre, posto também se chame Manduca. Verdade é que o outro Manduca era mais velho que este, pouco mais velho. Teria 18 ou 19 anos, mas tanto lhe darias 15 como 22. A cara não permitia trazer a idade à vista. Antes a escondia nas dobras da... Vá, diga-se tudo. É morto, os seus parentes são mortos. Se existe algum, não é em tal evidência que se veste ou doa. Diga-se tudo. Manduca padecia de uma cruel enfermidade, nada menos que a lepra. Vivo era feio, morto pareceu-me horrível.
Quando eu vi, estendido na cama, o triste corpo daquele meu vizinho, fiquei apavorado e desviei os olhos. Não sei que mão oculta me compeliu a olhar outra vez, ainda que de fugida. Cedi, olhei, tornei a olhar, até que recuei de todo e saí do quarto. Padeceu muito, suspirou o pai. Coitado de Manduca. Soluçava a mãe. Eu cuidei de sair, disse que era esperado em casa e despedi-me. O pai perguntou-me se lhe faria o favor de ir ao enterro. Respondi com a verdade que não sabia, faria o que a minha mãe quisesse. E rápido saí, atravessei a loja e saltei a rua. Capítulo 86. Amai, rapazes! Era tão perto que antes de 3 minutos me achei em casa. Parei no corredor a tomar fôlego. Buscava esquecer o defunto pálido e disforme, e o mais que não disse para não dar a estas páginas um aspecto repugnante, mas podes imaginá-lo. Tudo arredei da vista, em poucos segundos. Bastou-me para pensar na outra casa, e mais na vida e na cara fresca e lépida de Capitu. Amai, rapazes, e principalmente, amai moças lindas e graciosas. Elas dão remédio ao mal, aroma ao infecto, trocam a morte pela vida. Amai, rapazes. Capítulo 87. A sege. Chegara ao último degrau, e uma ideia me entrou no cérebro, como se estivesse a esperar por mim entre as grades da cancela. Ouvi de memória as palavras do pai de Manduca pedindo-me que fosse ao enterro no dia seguinte. Parei no degrau. Refleti um instante. Sim, podia ir ao enterro. Pediria à minha mãe que me alugasse um carro. Não cuides que era o desejo de andar de carro, por mais que tivesse o gosto da condução. Em pequeno, lembra-me que ia assim muita vez com minha mãe às visitas de amizade ou de cerimônia, e à missa, se chovia. Era uma velha sege de meu pai que ele conservou o mais que pôde. O cocheiro, que era nosso escravo, tão velho como a sege, quando me via à porta vestido, esperando minha mãe, dizia-me rindo. Pai João vai levar, nhonhô. E era raro que eu não lhe recomendasse. João, demora muito as bestas. Vai devagar. Minha Glória não gosta. Mas demora. Fica entendido que era para saborear a sege, não pela vaidade, porque ela não permitia ver as pessoas que iam dentro. Era uma velha sege obsoleta, de 2 rodas, estreita e curta, com 2 cortinas de couro na frente que corriam para os lados quando era preciso entrar ou sair. Cada cortina tinha um óculo de vidro, por onde eu gostava de espiar para fora. Senta, Bentinho. Deixa espiar, mamãe. Em pé, quando era mais pequeno, metia a cara no vidro e via o cocheiro com as suas grandes botas, escanchado na mula da esquerda e segurando a rédea da outra. Na mão, levava o chicote grosso e comprido. Tudo incômodo, as botas, o chicote e as mulas, mas ele gostava, e eu também. Dos lados, via passar as casas, lojas ou não, abertas ou fechadas, com gente ou sem ela, e na rua as pessoas que iam e vinham ou atravessavam diante da sege com grandes pernadas ou passos miúdos. Quando havia impedimento de gente ou de animais, a sege parava, e então o espetáculo era particularmente interessante. As pessoas paradas na calçada ou à porta das casas olhavam para a sege e falavam entre si, naturalmente sobre quem iria dentro. Quando fui crescendo em idade, imaginei que adivinhavam e diziam: é aquela senhora da rua de Mata-Cavalos, que tem um filho, Bentinho. A sege ia tanto com a vida recôndita de minha mãe que quando já não havia nenhuma outra, continuamos a andar nela, e era conhecida na rua e no bairro pela Sege Antiga. Afinal, minha mãe consentiu em deixá-la sem a vender logo. Só abriu mão dela porque as despesas de cocheira a obrigaram a isso. A razão de aguardar inútil foi exclusivamente sentimental. Era a lembrança do marido. Tudo o que vinha de meu pai era conservado como um pedaço dele, um resto da pessoa, a mesma alma integral e pura. Mas o uso esse era filho também do carrancismo que ela confessava aos amigos. Minha mãe exprimia bem a fidelidade aos velhos hábitos, velhas maneiras, velhas ideias, velhas modas. Tinha o seu museu de relíquias, pentes desusados, um trecho de mantilha, umas moedas de cobre datadas de 1824 e 1825, e, para que tudo fosse antigo, a si mesma se queria fazer velha.
mas já deixei dito que, neste ponto, não alcançava tudo o que queria. Capítulo 88. Um pretexto honesto. Não, a ideia de ir ao enterro não vinha da lembrança do carro e suas doçuras. A origem era outra. Era porque, acompanhando o enterro no dia seguinte, não iria ao seminário e podia fazer outra visita a Capitu, um tanto mais demorada. Eis aí o que era. A lembrança do carro podia vir acessoriamente depois, mas a principal e imediata foi aquela. Voltaria à Rua dos Inválidos a pretexto de saber-se de Sinhazinha Gurgel. Contava que tudo me saísse como naquele dia, Gurgel aflito, Capitu comigo no canapé, as mãos presas, o penteado. Vou pedir à mamãe. Abri a cancela. Antes de transpô-la, assim como ouvira da memória a palavra do pai morto, ouvi agora a da mãe e repeti a meia voz. Coitado de Manduca. Capítulo 89. A recusa. Minha mãe ficou perplexa quando lhe pedi para ir ao enterro. Perder um dia de seminário? Fiz-lhe notar a amizade que o Manduca me tinha e depois era gente pobre. Tudo o que me lembrou dizer, disse. Prima Justina opinou pela negativa. Você acha que não deve ir? Perguntou-lhe minha mãe. Acho que não. Que amizade é essa que eu nunca vi? Prima Justina venceu. Quando referi o caso ao agregado, este sorriu e disse-me que o motivo escondido da prima era provavelmente não dar ao enterro o lustre da minha pessoa. Fosse o que fosse, fiquei amuado. No dia seguinte, pensando no motivo, não me desagradou. Mais tarde, achei-lhe um sabor particular. Capítulo 90. A polêmica. No dia seguinte, passei pela casa do defunto sem entrar nem parar. Ou se parei, foi só um instante, ainda mais breve que este que vo-lo digo. Se me não engano, andei até mais depressa, receando que me chamassem como na véspera. Uma vez que não ia ao enterro, antes longe que próximo. Fui andando e pensando no pobre diabo. Não éramos amigos, nem nos conhecíamos de muito. Intimidade? Que intimidade podia haver entre a doença dele e a minha saúde? Tivemos relações breves e distantes. Fui pensando nelas, recordando algumas. Reduziam-se todas a uma polêmica entre nós 2 anos antes. A propósito, mal podeis crer que a propósito foi. Foi a Guerra da Crimeia. Manduca vira no interior da casa, deitado na cama, lendo por defastio. Ao domingo, sobre a tarde, o pai enfiava-lhe uma camisola escura e trazia-o para o fundo da loja, onde ele espiava um palmo da rua e a gente que passava. Era todo o seu recreio. Foi ali que o vi uma vez e não fiquei pouco espantado. A doença ia-lhe comendo parte das carnes e os dedos queriam apertar-se. O aspecto não atraía de certo. Tinha eu de 13 para 14 anos. Da segunda vez que o vi ali, como falássemos da Guerra da Crimeia, que então ardia e andava nos jornais, Manduca disse-lhe os aliados haviam de vencer. E eu respondi que não. Pois veremos, tornou ele. Só se a justiça não vencer neste mundo, o que é impossível. E a justiça está com os aliados. Não, senhor. A razão é dos russos. Naturalmente, íamos com o que nos diziam os jornais da cidade, transcrevendo os de fora, mas pode ser também que cada um de nós tivesse a opinião do seu temperamento. Fui sempre um tanto moscovita nas minhas ideias. Defendi o direito da Rússia. Manduca fez o mesmo ao lado dos aliados, e o terceiro domingo em que entrei na loja, tocamos outra vez no assunto. Então Manduca propôs que trocássemos a argumentação por escrito, e na terça ou quarta-feira recebi 2 folhas de papel contendo a exposição e defesa do direito dos aliados e a integridade da Turquia, concluído por esta frase profética. Os russos não hão de entrar em Constantinopla. Li-a e meti-me a refutá-la. Não me recorda um só dos argumentos que empreguei, nem talvez interesse conhecê-los, agora que o século está a expirar. Mas a ideia que me ficou deles é que eram irrespondíveis. Fui eu mesmo levar-lhe o meu papel. Fizeram-me entrar na alcova, onde ele jazia estirado na cama, mal coberto por uma colcha de retalhos. O gosto da polêmica ou qualquer outra coisa que não alcanço não me deixou sentir toda a repugnância que saía da cama e do doente, e o prazer com que lhe dei o papel foi sincero.
Manduca, pela sua parte, por mais nojosa que tivesse então a cara, o sorriso que acendeu dissimulou o mal físico. A convicção com que me recebeu o papel e disse que ia ler e responderia, e que não tem palavras nossas nem alheias que a digam de todo e com a verdade. Não era exaltada, nem era ruidosa, não tinha gestos, nem a moléstia os permitiria. Era simples, grande, profunda, um gozo infinito de vitória, antes de saber os meus argumentos. Tinha já papel, pena e tinta ao pé da cama. Dias depois recebi a réplica. Não me lembra se trazia coisas novas ou não. O calor é que crescia, e o final era o mesmo. Os russos não hão de entrar em Constantinopla. Trepliquei. E daí continuou por algum tempo uma polêmica ardente, em que nenhum de nós cedia, defendendo cada um os seus clientes com força e brio. Manduca era mais longo e pronto que eu. Naturalmente, a mim sobravam 1000 coisas que distraíam, o estudo, os recreios, a família e a própria saúde que me chamava a outros exercícios. Manduca, salvo o palmo de rua ao domingo de tarde, tinha só esta guerra, assunto da cidade e do mundo, mas que ninguém ia tratar com ele. O acaso dera-lhe em mim um adversário. Ele que tinha gosto à escrita, deitou-se ao debate como a um remédio novo e radical. As horas tristes e compridas eram agora breves e alegres. Os olhos desprenderam de chorar, se porventura choravam antes. Senti esta mudança dele nas próprias maneiras do pai e da mãe. Não imagina como ele anda agora, depois que o senhor lhe escreve aqueles papéis. Dizia-me o dono da loja, uma vez à porta da rua. Fala e ri muito. Logo que eu mando o caixeiro levar os papéis dele, entra a indagar da resposta. Isso demorará muito. E que pergunte ao moleque quando passar. Enquanto espera, relê jornais e toma notas. Mas também, apenas recebe os seus papéis, atira-se a lê-los. E começa logo a escrever a resposta. Há ocasiões em que não come ou come mal, tanto que eu queria pedir-lhe uma coisa, é que não os mande à hora do almoço ou de jantar. Fui eu que cansei primeiro. Comecei a demorar as respostas até que não dei mais nenhuma. Ele ainda teimou 2 ou 3 vezes depois do meu silêncio, mas não recebendo contestação alguma, por fadiga também ou por não aborrecer, acabou de todo com as suas apologias. A última, como a primeira, como todas, afirmava a mesma predição eterna. Os russos não hão de entrar em Constantinopla. Não entraram efetivamente nem então, nem depois, nem até agora. Mas a predição será eterna? Não chegarão a entrar algum dia? Problema difícil. O próprio Manduca, para entrar na sepultura, gastou 3 anos de dissolução. Tão certo é que a natureza, como a história, não se faz brincando. A vida dele resistiu como a Turquia. Se afinal cedeu, foi porque lhe faltou uma aliança como a anglo-francesa, não se podendo considerar tal o simples acordo da medicina e da farmácia. Morreu afinal como os estados morrem. No nosso caso particular, a questão é saber, não se a Turquia morrerá, porque a morte não poupa a ninguém, mas se os russos entrarão algum dia em Constantinopla. Essa era a questão para o meu vizinho leproso, debaixo da triste, rota e infecta colcha de retalhos. Capítulo 91. Achado que consola. É claro que as reflexões que aí deixo não foram feitas então a caminho do seminário, mas agora no gabinete do Engenho Novo. Então, não fiz propriamente nenhuma, a não ser esta, que servi de alívio um dia ao meu vizinho Manduca. Hoje, pensando melhor, acho que não só servi de alívio, mas até lhe dei felicidade. E o achado consola-me. Já agora não esquecerei mais que dei 2 ou 3 meses de felicidade a um pobre diabo, fazendo-lhe esquecer o mal e o resto. E alguma coisa na liquidação da minha vida. Se há no outro mundo tal ou qual prêmio para as virtudes sem intenção, esta pagará 1 ou 2 dos meus muitos pecados. Quanto ao Manduca, não creio que fosse pecado opinar contra a Rússia, mas se era, ele estará purgando há 40 anos a felicidade que alcançou, e em 2 ou 3 meses, donde concluirá, já tarde, que ainda melhor haver gemido somente, sem opinar coisa nenhuma. Capítulo 92. O diabo não é tão feio como se pinta. Manduca enterrou-se sem mim. A muitos outros aconteceu a mesma coisa, sem que eu sentisse nada,
Mas este caso afligiu-me particularmente pela razão já dita. Também senti não sei que melancolia ao recordar a primeira polêmica da vida, o gosto com que ele recebia os meus papéis e se propunha a refutá-los, não contando o gosto do carro. Mas o tempo apagou depressa todas essas saudades e ressurreições. Nem foi só ele. 2 pessoas vieram ajudá-lo. Capitu, cuja imagem dormiu comigo na mesma noite, e outra que direi no capítulo que vem. O resto deste capítulo é só para pedir que, se alguém tiver de ler o meu livro com alguma atenção mais da que lhe exigir o preço do exemplar, não deixe de concluir que o diabo não é tão feio como se pinta. Quero dizer que o meu vizinho de Mata-Cavalos, temperando o mal com a opinião anti-russa, dava à podridão das suas carnes um reflexo espiritual que as consolava. Há consolações maiores, de certo, e uma das mais excelentes é não padecer esse nem outro mal algum, mas a natureza é tão divina que se diverte com tais contrastes, e aos mais nojentos ou mais aflitos acena com uma flor. E talvez saia assim a flor mais bela. O meu jardineiro afirma que as violetas, para terem um cheiro superior, há um mistério de estrume de porco. Não examinei, mas deve ser verdade. Capítulo 93. Um amigo por um defunto. Quanto a outra pessoa que teve a força obliterativa foi o meu colega Escobar, que no domingo, antes do meio-dia, veio ter a Mata-Cavalos. Um amigo supria assim um defunto, e tal amigo que durante cerca de 5 minutos esteve com a minha mão entre as suas, como se não me visse desde longos meses. Você janta comigo, Escobar? Vim para isso mesmo. Minha mãe agradeceu-lhe a amizade que me tinha e ele respondeu com muita polidez, ainda que um tanto hartado, como se carecesse de palavra pronta. Já viste que não era assim, a palavra obedecia-lhe, mas o homem não é sempre o mesmo em todos os instantes. O que ele disse, em resumo, foi que me estimava pelas minhas boas qualidades e aprimorada educação. No seminário, todos me queriam bem. Nem podia deixar de ser assim, acrescentou. Insistia na educação, nos bons exemplos, na doce e rara mãe que o céu me deu. Tudo isso com a voz engasgada e trêmula. Todos ficaram gostando dele. Eu estava tão contente como se Escobar fosse invenção minha. José Dias desfechou-lhe 2 superlativos, tio Cosme 2 capotes e prima Justina não achou taxa que lhe pôr. Depois sim, no 2º ou 3º domingo, veio ela confessar-nos que o meu amigo Escobar era um tanto metediço e tinha uns olhos policiais a que não escapava nada. São os olhos dele, expliquei. Nem eu digo que sejam de outros. São olhos refletidos, opinou o tio Cosme. Seguramente, acudiu José Dias. Entretanto, pode ser que a senhora Dona Justina tenha alguma razão. A verdade é que uma coisa não impede outra, e a reflexão casa-se muito bem à curiosidade natural. Parece curioso, isso parece, mas... A mim parece-me um mocinho muito sério, disse minha mãe. Justamente, confirmou José Dias para não discordar dela. Quando eu referi a Escobar aquela opinião de minha mãe, sem lhe contar as outras naturalmente, vi que o prazer dele foi extraordinário. Agradeceu, dizendo que eram bondades, e elogiou também minha mãe, senhora grave, distinta e moça, muito moça. Que idade teria? Já fez 40. Respondi eu vagamente por vaidade. Não é possível! Exclamou Escobar. 40 anos? Nem parece 30, está muito moça e bonita. Também alguém há de você sair. Com esses olhos que Deus lhe deu, são exatamente os dela. Enviuvou há muitos anos? Contei-lhe o que sabia da vida dela e de meu pai. Escobar escutava atento, perguntando mais, pedindo explicação das passagens omissas ou só escuras. Quando eu lhe disse que não me lembrava nada da roça, tão pequenino viera, contou-me 2 ou 3 reminiscências dos seus 3 anos de idade, ainda agora frescas. E não contávamos voltar à roça. Não, agora não voltamos mais. Olhe, aquele preto que ali vai passando. É de lá. Tomás! Nhonhô! Estávamos na horta de minha casa e o preto andava em serviço. Chegou-se a nós e esperou. É casado, disse eu para Escobar. Maria, onde está? Está socando milho, sim, senhor. Você ainda se lembra da roça, Tomás? A lembro, sim, senhor. Bem,
Vá-se embora. Mostrei outro, mais outro e ainda outro. Este Pedro, aquele José, aquele outro Damião. Todas as letras do alfabeto, interrompeu Escobar. Com efeito, eram diferentes letras, e só então reparei nisto. Apontei ainda outros escravos, alguns com os mesmos nomes, distinguindo-se por um apelido ou da pessoa, como João Fulo, Maria Gorda, ou de nação, como Pedro Benguela, Antônio Moçambique. E estão todos aqui em casa? Perguntou ele. Não. Alguns andam ganhando na rua, outros estão alugados. Não era possível ter todos em casa. Nem são todos os da roça, a maior parte ficou lá. O que me admira é que Dona Glória se acostumasse logo a viver em casa da cidade, onde tudo é apertado. A de lá é naturalmente grande. Não sei, mas parece. Mamãe tem outras casas maiores que esta. Diz, porém, que há de morrer aqui. As outras estão alugadas, algumas são bem grandes, como a da Rua da Quitanda. Ah, conheço essa. É bonita. Também tenho no Rio Comprido, na Cidade Nova, uma no Catete. Não lhe hão de faltar tetos. Concluiu ele, sorrindo com simpatia. Caminhamos para o fundo. Passamos o lavadouro. Ele parou um instante aí, mirando a pedra de bater roupa e fazendo reflexões a propósito do asseio. Depois continuamos. Quais foram as reflexões, não me lembra agora. Lembra-me só que as achei engenhosas e ri. Ele riu também. A minha alegria acordava a dele, e o céu estava tão azul e o ar tão claro que a natureza parecia rir também conosco. São assim as boas horas deste mundo. Escobar confessou esse acordo do interno com o externo, por palavras tão finas e altas que me comoveram. Depois, a propósito da beleza moral que se ajusta à física, tornou a falar de minha mãe. Um anjo dobrado, disse ele. Capítulo 94. Ideias aritméticas. Não digo mais que foi muito. Nem ele sabia só elogiar e pensar. Sabia também calcular depressa e bem. Era das cabeças aritméticas de Holmes. 2 mais 2 igual 4. Não se imagina a facilidade com que ele somava ou multiplicava de cor. A divisão, que foi sempre uma das operações difíceis para mim, era para ele como nada. Cerrava um pouco os olhos, voltados para cima, e sussurrava as denominações dos algarismos. Estava pronto. Isto com 7, 13, 20 algarismos. A vocação era tal que o fazia amar os próprios sinais das somas, e tinha esta opinião que os algarismos, sendo poucos, eram muito mais conceituosos que as 25 letras do alfabeto. Há letras inúteis e letras dispensáveis, dizia ele. Que serviço diverso prestam o D e o T? Tem quase o mesmo som. E mesmo digo do B e do P, ou mesmo do S, do C e do Z, e mesmo do K e do G, e etc. São trapalhices caligráficas. Veja os algarismos. Não há 2 que façam o mesmo ofício. 4 é 4, 7 é 7. Ah, e admire a beleza com que um 4 e um 7 formam esta coisa que se exprime por 11. E agora dobre 11 terá 22. Multiplique por igual o número e dá 484. E assim por diante. Mas onde a perfeição é maior é no emprego do zero. O valor do zero é, em si mesmo, nada. Mas o ofício desse sinal negativo é justamente aumentar. Um 5 sozinho é um 5. Põe-lhe 2 zeros e é 500. Assim, o que não vale nada faz valer muito. Coisa que não fazem as letras dobradas. Pois eu tanto aprovo com um P como com 2P. Criado na ortografia de meus pais, custava-me a ouvir tais blasfêmias, mas não ousava refutá-lo. Contudo, um dia, proferi algumas palavras de defesa, ao que ele respondeu que era um preconceito, e acrescentou que as ideias aritméticas podiam ir ao infinito, com a vantagem que eram mais fáceis de menear. Assim que eu não era capaz de resolver de momento um problema filosófico ou linguístico, ao passo que ele podia somar em 3 minutos quaisquer quantias. Por exemplo, dê-me um caso. Dê-me uma porção de números que eu não saiba nem possa saber antes. Olhe, dê-me o número de casas da sua mãe e os aluguéis de cada uma. E se eu não disser a soma total em 1 minuto, enforque-me. Aceitei a aposta, e na semana seguinte levei-lhes escritos em um papel os algarismos das casas e dos aluguéis. Escobar pegou no papel, passou-os pelos olhos a fim de os decorar, e enquanto eu fitava o relógio, ele erguia as pupilas, cerrava as pálpebras e sussurrava: "Oh, o vento não é mais rápido." Foi dito e feito. Em meio minuto bradava-me: "Dá tudo 1 conto e 70 mil réis mensais."
Fiquei pasmado. Considerava que eram não menos de 9 casas e que os aluguéis variavam de uma para outra, indo de 70 a 180. Pois tudo isto em que eu gastaria 3 ou 4 minutos e havia de ser no papel, fê-lo Escobar de cor brincando. Olhava-me triunfalmente e perguntava se não era exato. Eu, só por lhe mostrar que sim, tirei do bolso o papelinho que levava com a soma total e mostrei-lhe. Era aquilo mesmo, nenhum erro. 1070. Isto prova que as ideias aritméticas são mais simples e, portanto, mais naturais. A natureza é simples, a arte é atrapalhada. Fiquei tão entusiasmado com a facilidade mental do meu amigo que não pude deixar de abraçá-lo. Era no pátio. Outros seminaristas notaram a nossa efusão. Um padre que estava com eles não gostou. Modéstia! Disse-nos. Não consente esses gestos excessivos. Podem estimar-se com moderação. Escobar observou-me que os outros e o padre falavam de inveja e propôs-me viver separados. Interrompi-o dizendo que não. Se era inveja, tanto pior para eles. Quebremos-lhe a castanha na boca. Mas... fiquemos ainda mais amigos que até aqui. Escobar apertou-me a mão às escondidas com tal força que ainda me doem os dedos. É ilusão, de certo, se não é efeito das longas horas que tenho estado a escrever sem parar. Suspendamos a pena por alguns instantes. Capítulo 95. O Papa. A amizade de Escobar fez-se grande e fecunda. A de José Dias não lhe quis ficar atrás. Na primeira semana, disse-me isto em casa. Agora é certo que você vai sair já do seminário. Como? Espere até amanhã. Vou jogar com eles que me chamaram. Amanhã, lá no quarto, no quintal ou na rua, indo à missa, conto-lhe o que há. A ideia é tão santa que não está mal no santuário. Amanhã, Bentinho. Mas é coisa certa? Certíssima! No dia seguinte, revelou-me o mistério. Ao primeiro aspecto, confesso que fiquei deslumbrado. Trazia uma nota de grandeza e de espiritualidade que falava aos meus olhos de seminarista. Era não menos que isto. Minha mãe, ao parecer dele, estava arrependida do que fizera e desejaria ver-me cá fora, mas entendia que o vínculo moral da promessa aprendia indissoluvelmente. Cumpria rompê-lo e, para tanto, valia a Escritura, com o poder de desligar dado aos apóstolos. Assim que ele e eu iríamos a Roma pedir a absolvição do Papa. Que me parecia? Parece-me bem. Respondi depois de alguns segundos de reflexão. Pode ser um bom remédio. É o único, Bentinho. É o único. Vou já hoje conversar com Dona Glória. Exponho-lhe tudo e podemos partir daqui a 2 meses ou antes. Melhor é falar domingo que vem. Deixe-me pensar primeiro. Oh, Bentinho. Interrompeu o agregado. Pensar em quê? Você o que quer, digo, não se amofina com seu velho. Você o que quer é consultar uma pessoa. Rigorosamente eram 2 pessoas, Capitu e Escobar. Mas eu neguei a pés juntos que quisesse consultar ninguém. E que pessoa? O reitor? Não era natural que lhe confiasse tal assunto. Não, nem reitor, nem professor, nem ninguém. Era só o tempo de refletir uma semana. No domingo, daria a resposta, e desde já lhe dizia que a ideia não me parecia má. Não? Não. Pois resolvamos hoje mesmo. Não se vai a Roma brincando. Quem tem boca vai a Roma. E boca, no nosso caso, é a moeda. Ora, você pode muito bem gastar consigo. Comigo, não. Um par de calças, 3 camisas e o pão diário. Não preciso mais. Serei como São Paulo, que vivia do ofício enquanto ia pregando a palavra divina. Pois eu vou não pregá-la, mas buscá-la. Levaremos cartas do internúncio e do bispo, cartas para o nosso ministro, cartas de capuchinhos. Bem sei a objeção que se pode opor a esta ideia. Dirão que é dado pedir a dispensa cá de longe, mas, além do mais, que não digo, basta refletir que é muito mais solene e bonito ver entrar no Vaticano e prostrar-se aos pés do Papa o próprio objeto do favor, o levita prometido,
que vai pedir para sua mãe terníssima e dulcíssima a dispensa de Deus. Considere o quadro, você beijando o pé ao príncipe dos apóstolos, sua santidade, com um sorriso evangélico, inclina-se, interroga, ouve, absolve e abençoa. Os anjos o contemplam. A Virgem recomenda ao Santíssimo Filho que todos os seus desejos, Bentinho, sejam satisfeitos e o que você amar na terra seja igualmente amado no céu. Não digo mais, porque é preciso acabar o capítulo, e ele não acabou o discurso. Falou a todos os meus sentimentos de católico e de namorado. Vi a alma aliviada de minha mãe, vi a alma feliz de Capitu, ambas em casa, e eu com elas, e ele conosco, tudo mediante uma pequena viagem a Roma, que eu só geograficamente sabia onde ficava. Espiritualmente também, mas a distância que estaria da vontade de Capitu é que não. Eis o ponto essencial. Se Capitu achasse longe, não iria. Mas era preciso ouvi-la, e assim também a Escobar, que me daria um bom conselho. Capítulo 96. Um substituto. Expus a Capitu a ideia de José Dias. Ouviu-me atentamente e acabou triste. Você indo? Disse ela. Esquece-me inteiramente. Nunca. Esquece. A Europa dizem que é tão bonita, e a Itália principalmente. Não é de lá que vêm as cantoras? Você esquece-me, Bentinho. E não haverá outro meio? Dona Glória está morta para que você saia do seminário. Sim, mas julga-se presa pela promessa. Capitu não achava outra ideia, nem acabava de adotar esta. De caminho, pediu-me que, se acaso fosse a Roma, jurasse que no fim de 6 meses estaria de volta. Juro. Por Deus? Por Deus, por tudo. Juro que no fim de 6 meses estarei de volta. Mas se o Papa não tiver ainda soltado a você? Mando dizer isso mesmo. E se você mentir? Esta palavra doeu-me muito, e não achei logo que lhe replicasse. Capitu meteu o negócio à bulha, rindo e chamando-me disfarçado. Depois, declarou crer que eu cumpriria o juramento, mas ainda assim não consentiu logo. Ia ver se não haveria outra coisa, e que eu visse também por meu lado. Quando voltei ao seminário, contei tudo ao meu amigo Escobar, que me ouviu com igual atenção e acabou com a mesma tristeza da outra. Os olhos de costume fugidios quase me comeram de contemplação. De repente, vi-lhe no rosto um clarão, um reflexo de ideia. E ouvi-lhe dizer com volubilidade. Não, Bentinho, não é preciso isso. A melhor... Não dizia melhor, porque o Santo Padre sempre vale mais que tudo. Mas há coisa que se produz o mesmo efeito. Que é? Sua mãe fez uma promessa a Deus de dar-lhe um sacerdote, não é? Pois bem, dê-lhe um sacerdote, que não seja você. Ela pode muito bem tomar a si algum mocinho órfão, fazê-lo ordenar à sua custa, está dando um padre ao altar, sem que você... Entendo. É isso mesmo. Não acha? Continuou ele. Consulte sobre isso o protonotário. Ele lhe dirá se não é a mesma coisa. Ou eu mesmo consulto. Se quer e se ele hesitar, fala-se ao senhor bispo. Eu refletindo. Sim, parece que é isso. Realmente, a promessa cumpre-se não se perdendo o padre. Escobar observou que, pelo lado econômico, a questão era fácil. Minha mãe gastaria o mesmo que comigo, e um órfão não precisaria grandes comodidades. Citou a soma dos aluguéis das casas, 1.070, além dos escravos. Não há outra coisa, disse eu. E saímos juntos. Você também? Também eu. Vou melhorar o meu latim e saio. Nem dou teologia. O próprio latim não é preciso. Para que no comércio? In hoc signo vinces. Disse eu rindo. Sentia-me pilhérico. Oh, como a esperança alegra tudo. Escobar sorriu, parecendo gostar da resposta. Depois ficamos a cuidar de nós mesmos, cada um com os seus olhos perdidos, provavelmente. Os dele estavam assim quando tornei de longe e agradeci de novo o plano lembrado. Não podia havê-lo melhor. Escobar ouviu-me contentíssimo. Ainda uma vez, disse ele gravemente, a religião e a liberdade fazem boa companhia. Capítulo 97. A saída. Tudo se fez por esse teor. Minha mãe hesitou um pouco, mas acabou cedendo. Depois que o padre Cabral, tendo consultado o bispo, voltou a dizer-lhe que sim, que podia ser.
Saí do seminário no fim do ano. Tinha então pouco mais de 17. Aqui devia ser o meio do livro, mas a inexperiência fez-me ir atrás da pena e chego quase ao fim do papel com o melhor da narração por dizer. Agora não há mais que levá-la às grandes pernadas. Capítulo sobre capítulo, pouca emenda, pouca reflexão, tudo em resumo. Já nesta página vale por meses, outras valerão por anos, e assim chegaremos ao fim. Um dos sacrifícios que faço a essa dura necessidade é a análise das minhas emoções dos 17 anos. Não sei se alguma vez tiveste 17 anos. Se sim, deve saber que é a idade em que a metade do homem e a metade do menino formam um só curioso. Eu era curiosíssimo, diria o meu agregado José Dias, e não diria mal. O que essa qualidade superlativa me rendeu, não poderia nunca dizê-lo aqui, sem cair no erro que acabo de condenar. A análise das minhas emoções daquele tempo é que entrava no meu plano. Posto que filho do seminário e de minha mãe, sentia já debaixo do recolhimento casto uns assomos de petulância e de atrevimento. Eram do sangue, mas eram também das moças que na rua ou da janela não me deixavam viver sossegado. Achavam-me lindo e diziam-me. Algumas queriam mirar de mais perto a minha beleza, e a vaidade é um princípio de corrupção.